Ah, porque viajar para outro país é muito caro. Eu não encontro passagem barata. Viajar é só coisa de rico. Você já ouviu, ou pior, já falou alguma dessas coisas? Hoje eu tô aqui para dizer para você que dá sim para viajar o mundo. Por isso eu vou trazer 8 dicas para você colocar em prática e viajar com muito mais economia. Bora lá? Oi, eu sou a Camila e bem-vindos ao Mundo Cabe na Mala. Se você ainda acha que fazer uma viagem internacional é muito caro ou é só coisa de rico, me acompanha nesse vídeo até o final que eu vou trazer aqui para vocês 8 dicas para vocês entenderem que dá sim para viajar com muito mais economia. Dica 1. Planeje com antecedência. Quando eu falo planejar com antecedência, não é sair comprando nada. Você não vai comprar passagem, não vai comprar hospedagem, não vai comprar nada agora. O planejamento da viagem é realmente um planejamento. Você vai pesquisar o que você precisa, qual é a média de gastos que você precisa para esse destino, quanto que você consegue ir, se realmente é uma época boa para você viajar para esse destino, se você precisa de algum visto, se não, qual é o valor aí médio das passagens para você saber quando é o melhor momento para você comprar a sua. E isso é planejar com antecedência, até porque algumas coisas, se você compra com muita antecedência, você pode deixar passar um valor bem legal lá na frente. A dica 2 é você fazer um roteiro otimizado por região. Se a cidade que você quer viajar tem muitos pontos turísticos, né, que você queira fazer, ou é uma cidade um pouco maior, você precisa otimizar esse seu passeio, esse seu roteiro, para você não gastar mais do que deve em transporte. Principalmente se você quiser andar só de carro de aplicativo, alugar um carro ou pedir táxi, quanto mais você gasta, quanto mais você pedir para andar nesses carros, mais você vai gastar. Então, você fazendo um roteiro otimizado, você entende quanto gasto você consegue fazer, se você consegue fazer seu roteiro a pé para economizar mais ainda, se você consegue utilizar só o transporte público, ônibus e metrô, com certeza você vai economizar muito mais. A dica 3 é você usar aplicativos de controle de orçamento, tanto antes quanto durante aí o seu planejamento e também dentro da sua viagem, né? Enquanto você viaja. Você primeiro precisa estipular um orçamento para essa viagem. Você estipulou o orçamento, conseguiu planejar direitinho, você também vai estipular um orçamento de gastos durante a sua viagem, para você não gastar tudo no primeiro dia, tudo no segundo dia, faltar dinheiro lá no último dia, nos últimos dias da sua viagem, ou depois você voltar endividado. Você tem um aplicativo de controle, você consegue visualizar melhor, porque se você gastar um pouquinho mais hoje, amanhã você faz alguma outra economia, vê o que você consegue reajustar durante a sua viagem. Eu indico para vocês esse aplicativo aqui, o Travel Spend, que ele facilita a gente conseguir organizar tanto durante o planejamento, quanto também durante a viagem, aí marcando e anotando os nossos gastos. Eu até poderia falar para você fazer uma planilha ou anotar num papel, mas durante a viagem eu acho muito difícil você conseguir marcar tudo num papel só e aí lembrar onde você colocou esse papel, ou você ficar com uma planilha lá no seu celular na mão para fazer isso. Se você é uma pessoa mais organizadinha, consegue fazer isso, tudo bem. Usa a ferramenta que estiver mais fácil, que você se adapta melhor. Não precisa ser exatamente este aplicativo, tá? Mas você precisa ter um controle para você entender o que você está gastando, se está dentro do seu orçamento ou não. A quarta dica para você economizar na sua viagem internacional é utilizar hospedagens alternativas. Hospedagens alternativas, Camila, mas o que é isso? Se você não sabe ainda que você consegue se hospedar em qualquer lugar do mundo em outras opções de hospedagem que não seja hotéis, eu vou te dizer que existe sim essas formas para você economizar, principalmente para você que quer viajar mais vezes no ano, tá? Então, existe o formato de house sitting, de house exchange, plataformas como Worldpackers ou Workaway, que são formas de você se hospedar relativamente de graça. Eu vou explicar bem rapidinho aqui como é que funciona essas plataformas, e se vocês quiserem que eu fale detalhadamente sobre elas, me escreve aqui nos comentários, fala pra mim, pra eu saber que vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo também, tá? Então bora lá. O House Exchange é troca de casa. É uma plataforma em que você pode colocar a sua casa lá disponível para algum viajante ficar na sua casa quando você não estiver aqui, quando você estiver viajando, como também ao contrário. Você vai juntando pontos lá na plataforma e você vai utilizar esses pontos como diárias para ficar na casa dessas pessoas. Então eles também são viajantes e que gostariam que alguém ficasse lá para casa não ficar sozinha. Então você faz essa troca de casas. Você não é obrigado a deixar a sua casa disponível, tá bom? Fiquem tranquilos se vocês não quiserem. E você tem a oportunidade de ficar ali em locais muito mais acessíveis, às vezes, mais acessíveis financeiramente
financiamentos que eu falo, né, mais baratos, porque você não vai pagar, na verdade, a casa, você vai utilizar os pontos ali da plataforma. E também você meio que vai viver como um local, você vai entender como é que as pessoas dali vivem naquela cidade. O house sitting funciona quase da mesma forma. A diferença é que muitas dessas casas, desses viajantes, eles gostariam que alguém cuidasse também do pet deles, né, do cachorrinho, do gatinho ou de algum outro animal de estimação que eles têm enquanto eles viajam. Então, se você gosta de animal, é uma ótima oportunidade para você também ajudar outros viajantes. Você também pode colocar a sua casa lá na plataforma para enquanto você viaja, algum viajante cuidar também dos seus bichinhos para você, e aí você viaja com muito mais tranquilidade. Então, esses viajantes colocam lá a casa deles disponíveis para os viajantes do mundo inteiro. Enquanto você conhece um lugar dos seus sonhos, um lugar super diferente, você também ajuda lá o viajante cuidando do pet deles, ou da planta, ou da casa, né, do que eles pedirem para vocês fazer. E também existem as plataformas Worldpackers e Workaway, onde você troca habilidades, as suas habilidades, os seus conhecimentos por diárias seja de hostel, de hotel mesmo, de pousada, de casas de outros viajantes, de escolas, de ONGs, são vários formatos de troca. Você vai doar um pouco do seu tempo fazendo alguma atividade e eles vão te oferecer hospedagem, na maioria das vezes hospedagem, alimentação, que é almoço, jantar, café da manhã, e também, dependendo do lugar que você vai, eles oferecem também várias atividades gratuitas para você fazer enquanto estiver lá com eles. Você já conhecia esse tipo de hospedagem alternativa? Me diz aqui nos comentários. A dica 5, utilize a estratégia de stopover. Normalmente, as companhias aéreas que elas têm as sedes em alguns pontos, né? Todas elas têm, na verdade, em algumas cidades específicas aí do mundo, ela tem que parar naquela cidade. Em vez de você fazer um voo direto ou com uma conexão só de troca de aeronave, São Paulo, Egito, você vai fazer um stopover. Você vai fazer São Paulo, Madrid, e de Madrid você pega um outro voo para o Egito. Normalmente, as companhias aéreas que vão fazer esse trecho, a companhia aérea que faz esse trecho, ela já tem que parar obrigatoriamente lá em Madrid para fazer essa conexão. Então, por que você não utiliza essa conexão para conhecer mais de um destino? E além de conhecer mais de um destino, você vai economizar nesse trecho. Por quê? Você pode fazer tanto pela própria estratégia dentro do site da companhia aérea, ou você monta o seu próprio trecho. Você vai lá no Google Flights, já ensinei ele aqui no canal para vocês. Você vai lá no Google Flights, vai verificar quais são os países mais baratos para você entrar aí, seja na Europa, seja aqui na América do Norte ou na África, que seja. Você vê aí qual é o país mais barato para entrar e você monta o seu próprio trecho. Porque normalmente, quando você faz um trecho interno, entra para o lugar mais barato, por exemplo, na Europa, os outros trechos você consegue muito mais em conta. E tem várias companhias aéreas que têm essa estratégia de stopover direto no próprio site e que permite que você fique normalmente de 1 até 10 dias lá sem precisar pagar mais uma passagem por isso. Então pensa, em vez de você conhecer um destino só, você vai conhecer 2 ou mais. Olha só essa dica já merece o seu like aqui no vídeo, merece não? Bora lá então para dica 6, que é: não escolha só pelo preço. Se você for escolher e reservar uma passagem ou hospedagem ou qualquer outra coisa lá para sua viagem internacional só pelo preço, você pode provavelmente acabar pagando muito mais caro depois ou saindo no prejuízo. Porque às vezes aquela hospedagem que tá muito mais barata nem sempre é a mais agradável para você. Às vezes ela é muito longe dos pontos turísticos e o que você economizou no hotel você vai ter que gastar no transporte. Se você também olhar só o valor da passagem mais barata, pode ser que seja num horário horrível e que você não consiga aí chegar direito no aeroporto, ou vai ter que gastar mais com um transporte de aplicativo ou algum aluguel, táxi para chegar no aeroporto. Também não vai adiantar nada a economia que você fez na passagem. Ou de repente é um voo aí com muitas conexões que você nem vai conseguir aproveitar essas conexões para poder conhecer aí outros lugares. Então preste atenção que nem sempre o que é mais barato realmente é mais econômico e realmente é a melhor opção para você planejar aí na sua viagem. Passando para a dica 7, entenda qual é o melhor período para viajar para aquele destino. Nem sempre o mês que a gente pode viajar, o período que a gente consegue ir, é realmente o melhor período para aquele destino. Então você precisa pesquisar antes de comprar qualquer coisa. Se você vai numa época boa, seja época de relação a clima, em relação a alta temporada e vai estar muito cheio, você entender se os valores vão estar mais baratos ou não. Claro que se realmente esse lugar é aquele seu sonho maravilhoso, ou mesmo que não precisa ser só um dos sonhos, mas qualquer destino que você queira viajar, talvez você abra a mão
dele agora, mas você consegue planejar depois mais pra frente, porque tudo pode mudar do decorrer da vida. Nunca diga nunca para esse destino. De repente, só deixa ele um pouquinho de stand-by para você planejar outros destinos. Mas você precisa entender se esse mês que você quer e que você pode viajar é bom para você aí não ter esses gastos e nenhum prejuízo, nem financeiro, nem físico, se você viajar nessa época, né? Você tá aí anotando todas essas dicas que eu tô dando para você? Eu quero ver você planejando essa sua viagem internacional dos sonhos, hein? Depois vem me contar aqui se você tá seguindo as dicas tudo direitinho. Então, bora lá pra dica 8. Não compre passagem de volta. Oi? Como é que é, Camila? O que você falou? Não compre passagem ida e volta? É, foi isso mesmo que eu falei. Não compre passagem ida e volta. Claro que, na maioria dos casos, principalmente em relação à viagem pra Europa ou algum lugar mais longe, você comprar passagem ida e volta vai sair assim mais barato do que você comprar só a ida. Mas quando eu falo não compre passagem ida e volta, é pra você aproveitar os trechos. Por exemplo, no caso do stopover, você tá fazendo o stopover, mas você pode montar o seu próprio trecho. Então, em vez de você fazer Brasil-Paris, Paris-Egito e você voltar para Paris para depois você voltar para o Brasil, você faz da mesma forma aquele roteiro estratégico dentro do destino, você vai fazer o roteiro também estratégico nos voos, porque aí você não gasta a mais. Quando eu falo não comprar passagem de volta, é para você aproveitar os seus dias de férias. Se você tem mais de 7 dias, consegue ficar mais tempo, você aproveitar mais lugares para visitar. Então você vai fazer, por exemplo, Brasil, Paris, Egito, Espanha e depois você volta para o Brasil. Você conheceu aí 3 destinos diferentes e conseguiu montar um roteiro que vai ser muito mais econômico. Lembra que eu falei lá do Google Flights? Você olhar qual que é o lugar mais barato para você entrar, você também vai olhar qual é o lugar mais barato para você sair. Eu tenho certeza que se você aplicar esses 8 passos aí no seu planejamento, conhecer o seu destino dos sonhos vai ficar muito mais barato. Tira da sua cabeça que viajar para outro país, conhecer o mundo aí fora é caro. Talvez seja você que não esteja enxergando a melhor forma de fazer essa viagem caber no seu orçamento. Agora, se você não faz a mínima ideia de como começar a planejar uma viagem internacional, depois que você terminar esse vídeo aqui, corre no link aqui na descrição que eu vou deixar o vídeo onde eu falo certinho, passo a passo, para você planejar a sua viagem internacional dos sonhos, sem erros. São 8 passos básicos para você acompanhar e planejar todas as suas viagens. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve aqui no Mundo Cabe na Mala para você não perder nenhum dos vídeos que eu posto aqui para te ajudar a planejar a sua viagem internacional dos sonhos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!